E aí, galera do terceiro ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos a mais uma videoaula de Química do Setor B. Hoje vamos dar uma olhadinha nas estruturas dos sabões e dos detergentes, que a gente falou um pouquinho na aula passada. Então, essa é a aula 18 da apostila de vocês, e a gente também vai falar um pouco sobre uma reação chamada transesterificação. Beleza? Então, os surfactantes, então a gente vai ouvir muito essa palavra surfactantes quando a gente está falando de sabões e detergentes. Surfactante vem do termo inglês surfactant, que ele vem aqui justamente de Surface Active Agent, uma palavra que foi formada a partir desses pedaços que estão em vermelho aqui, que significa justamente agente ativo em superfície. Então, os surfactantes são o quê? São quaisquer compostos capazes de diminuir a tensão superficial da água, porque eles ficam ali na superfície da água e eles podem diminuir a tensão superficial da água. A gente já vai ver a estrutura de como isso acontece. Por diminuir a tensão superficial da água, eles muitas vezes são chamados também de tensoativos. Então, quando vocês ouviram falar em surfactantes ou em tensoativos, a gente está falando principalmente de quem? Dos sabões e detergentes. Na verdade, no nosso corpo existem diversas substâncias que são também surfactantes ou tensoativos, mas quando a gente está falando agora aqui em química orgânica, nas reações, a gente está falando justamente sobre essas substâncias aqui, que são os sabões e os detergentes. Na semana passada, a gente já viu que os sabões eles são formados a partir de uma reação de um óleo ou de uma gordura, ou seja, é um triéster de ácido graxo, ao reagir com uma base, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, na presença de água e de aquecimento, forma então o sabão, que é uma molécula de um sal orgânico de cadeia longa, e o glicerol, que é um triálcool, que fazia parte daquela molécula do triéster. Então aqui a gente tem uma estrutura de um sabão. Então aqui a gente tem um monte de carbono, uma cadeia de carbono bem longa, e aqui na ponta a gente tem aqui um C dupla O-, ou seja, tem aqui uma carboxila que estaria ligada aqui a um cátion, aqui um Na+. Se a gente pensar quando ela está dentro d'água, vai ter a ionização, a dissociação iônica, que a gente vai ter essas cargas. Então, quando a gente olha essa parte da cadeia, é uma cadeia bem longa. Quando a gente olha essa parte da cadeia, só tem carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Ela é uma parte extremamente apolar, ou hidrofóbica. O que significa hidrofóbica? Que ela não interage bem com a água. Então, quando a gente só tem carbono e hidrogênio, essa estrutura ela é apolar. Mas, na mesma molécula, a gente tem aqui uma ponta dela, tem um C, tem dois oxigênios e tem uma carga aqui. Isso faz com que essa parte da molécula seja extremamente polar. Se ela é extremamente polar, ela é hidrofílica, ou seja, ela interage bem com a água. Então, a gente tem uma mesma molécula que tem duas partes diferentes, com propriedades muito diferentes. Uma parte ela é bastante apolar, interage muito mal com a água, mas interage bem com outras substâncias que são apolares. E a gente tem uma parte aqui pequena na ponta que ela é muito polar e interage muito bem com a água. Quando a gente for representar nos esquemas, nos desenhos, ao invés da gente desenhar a cadeia como um todo, muitas vezes ela vai estar parecido com isso aqui. Então, a parte hidrofílica, também chamada de cabeça hidrofílica, vai ser representada por uma bolinha, e a parte apolar, que é essa cadeia carbônica comprida, também chamada de cauda apolar, ela vai ser representada aqui por esse zigue-zague, às vezes só um traço ou um traço curvo aqui. Parece aqui um espermatozoide, mas não. Isso aqui é uma molécula de um surfactante de um sabão. Tá bom? Já os detergentes, a gente usa muito a palavra sabões e detergentes como sinônimo no nosso dia a dia. Mas, na verdade, os detergentes eles têm uma estrutura parecida com os dos sabões, mas eles são sais de ácidos sulfônicos de cadeia longa. Então, os sabões eles são sais de ácidos carboxílicos, de ácidos graxos, e os detergentes são sais de ácidos sulfônicos. Tipo esse aqui. Então, a gente tem uma cadeia longa aqui de carbono e na ponta a gente tem aqui um derivado de ácido sulfônico. Lembra que a gente viu nas reações de substituição, a sulfonação, quando a gente reage com ácido sulfúrico, forma esse grupo SO3-, que quando tem um H aqui é um ácido sulfônico, mas quando a gente reage com uma base, ele forma aqui um sal, que tem essa ligação iônica entre o ânion sulfonato e o cátion aqui proveniente dessa base. Então, esse é um exemplo aqui de um ácido sulfônico de cadeia longa, essa substância que a gente chama de detergente e não de sabão. Esse aqui é um dos mais comuns
detergentes que a gente tem. Então ele é usado em vários produtos, sabões em pó, detergentes de louça. Tem vários deles que utilizam esse ácido sulfônico aqui, que além de ter uma cadeia longa, ele tem um benzeno aqui no meio, né? Então essa é a diferença, tá, gente? A gente usa como sinônimos, na verdade, mas na verdade as cadeias são parecidas, as propriedades vão ser parecidas, a diferença é que os sabões são sais de ácidos graxos, né, de ácidos carboxílicos, e os detergentes são sais de ácidos sulfônicos de cadeia longa. Tá? Agora, como que ocorrem as propriedades? Né? Por que os detergentes, os sabões, eles têm essas propriedades que a gente já começou a falar? Então, uma das propriedades é a chamada ação emulsificante. O que é ação emulsificante? É a diminuição da tensão superficial da água. Por que essas moléculas diminuem a tensão superficial da água? Porque, por exemplo, vamos pensar que a gente tem aqui a água e a gente está colocando aqui as moléculas desse surfactante. Se a gente for olhar para a cadeia delas, ela tem uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar dessas moléculas, que é essa cabeça aqui que está representada em azul, ela interage muito bem com a água. Já a cauda, que é apolar, nessa parte representada por amarelo, ela interage muito mal com a água. Então, na verdade, está assim, ó, dentro d'água, essa molécula, não é vantajoso do ponto de vista energético, né? Ela não se estabiliza aqui, porque a gente tem um monte de água interagindo com essa parte que é extremamente apolar. Agora, se a gente for pensar na superfície da água, a gente tem a água e do lado de fora dessa superfície a gente tem o ar. E o ar é uma substância apolar. Então, quando a gente considera que existe uma substância apolar aqui, é justamente nessa superfície que as moléculas do surfactante se posicionam. Então, quando a gente coloca um sabão e um detergente dentro da água, as moléculas vão ficar diretamente ali na superfície. Com a sua cabeça, a sua parte polar, para dentro da água, e com a sua parte apolar, essa cauda apolar formada por carbono e hidrogênio, para fora, apontando para o ar, que é apolar, então ela interage bem. Então, por isso que ela fica sempre na superfície, quando a gente coloca esse surfactante na água. E se ele fica na superfície, ele acaba atrapalhando a interação entre as moléculas de água que estariam aqui na superfície, que são responsáveis pela tensão superficial da água. Então, quando a gente coloca um sabão ou um detergente na água, ele vai atrapalhar a interação entre as moléculas que estariam aqui e acaba diminuindo a tensão superficial da água. Quando tem muitas moléculas aqui, não dá para caber mais moléculas na superfície, aí a gente começa a ter moléculas dentro também do corpo aqui imersas aqui na água, mas aí elas não vão estar tão estáveis contra essas moléculas aqui da superfície. Tá bom? Então, todas as substâncias, né, os sabões e detergentes que apresentam essa cadeia com uma parte polar e uma cauda longa apolar vão ter essa propriedade de diminuir a tensão superficial da água e elas sempre vão se posicionar dessa forma aqui na superfície. Tá? E uma outra ação importante dos surfactantes, que é o princípio pelo qual a gente usa eles, né, que é a ação que a gente chama de ação detergente, né, que é a que é responsável pela limpeza. O que acontece? Se a gente tem, por exemplo, aqui pegando um exemplo, um tecido que está manchado aqui com óleo. Se a gente usar água para tentar limpar esse óleo, a gente não vai conseguir, porque a água é polar, o óleo é apolar, a gente não tem uma interação boa entre eles, então a gente não consegue tirar esse óleo desse tecido. Quando a gente adiciona o detergente, né, o que acontece? O detergente ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Quando a gente esfrega ali, tem uma fricção, a gente vai diminuir essa mancha de óleo, vai formar gotículas bem pequenas, e aí cada uma dessas gotículas, olha só, elas podem interagir com a parte apolar das moléculas do surfactante. Essa cauda apolar, ela fica apontada para dentro aqui. E quando ela forma aqui, ela forma uma esfera. Tá vendo aqui, ó? Aqui está a mancha de óleo, que é apolar. Para dentro aqui estão apontadas as caudas apolares dessas moléculas surfactantes. E a parte externa dessa esfera ficam as cabeças polares. E essas cabeças polares interagem bem com a água que está aqui em volta. Então essa bolinha que forma fica com a gordura no meio, as moléculas do detergente ou do sabão em volta e a água ao redor de tudo. E aí ele está interagindo ao mesmo tempo com a gordura, com a sua parte apolar, e com a água, com a sua parte polar. E essas gotículas de gordura, então, de óleo, podem ser carregadas agora, porque essas estruturas esféricas aqui, a parte de fora delas é polar.
né? Então, essas estruturas esféricas são chamadas de micelas, né? Elas são estruturas esféricas mesmo, tridimensionais. Aqui é uma como se tivesse um corte no meio delas para mostrar, ó, as cabeças polares ficam para fora e as caudas apolares ficam para dentro, interagindo aqui com o óleo, com a gordura ou com a outra substância apolar. Mas ó, notem que ela fica tão compactada que a parte de fora a gente só consegue ver as cabeças polares. Então, por isso que essa estrutura dessa micela ela interage muito bem com a água e ela, então essas manchas de gordura, esse material que estava ali sujando o tecido ou qualquer outra coisa, né, nosso corpo inclusive, pratos e etc, vão ser carregados facilmente pela água a partir do momento que a gente usou esse surfactante, esse sabão ou esse detergente. Tá bom, gente? Então, essas são as principais características que explicam as propriedades dos sabões e detergentes. É a ação emulsificante, ou seja, eles ficarem ali na superfície da água, e a formação dessas micelas, que é responsável pela limpeza quando a gente tem substâncias apolares ali, como, por exemplo, os óleos e as gorduras. Beleza, gente? Então, para falar das propriedades dessas substâncias, é isso aqui. E, por último, a gente vê uma outra reação, né, que tem a ver com as reações que a gente estava vendo na última aula, na semana passada, que é a reação de transesterificação. Olha lá, vamos olhar esse nome, né? Ela é uma esterificação, então ela vai formar um éster. Mas ela é uma transesterificação. Significa o quê? Que a gente vai partir de um éster e formar outro éster. Né? Lembra, o éster ele é formado por uma parte que vem do ácido carboxílico e uma parte que vem do álcool. Se a gente reage esse éster com outro álcool, o que acontece? É como se a gente trocasse uma parte dessa molécula. Então, a parte que vem do álcool aqui vai ser trocada pela parte desse novo álcool. Tá? Então, por isso que ela é uma transesterificação, uma reação de substituição. Vai sair um pedaço aqui, vai entrar outro pedaço no lugar. Quando a gente pensa num triglicerídeo, ou seja, um lipídio, né, um triéster de ácido graxo, que é o que forma as gorduras ou os óleos, a gente tem essa estrutura tripla aqui. Então, a gente tem 3 ésteres na mesma molécula. Se a gente reage esse cara com um álcool qualquer, pode ser metanol, etanol ou qualquer outro, o que vai acontecer? A gente vai quebrar essas ligações aqui com essa estrutura do glicerol, e cada uma dessas moléculas, individualmente, elas vão formar um novo éster agora com esse grupo R desse álcool aqui. Então, ao invés da gente ter aqui esses 3 ésteres na mesma molécula, a gente agora vai formar 3 ésteres formados então por essa estrutura aqui, RC-O, e esse outro oxigênio, ligados nesse grupo R que veio desse álcool. Né? Então, a gente trocou. E aí, esse pedaço aqui, que vinha do glicerol, vai juntar com esses OH e vai formar a glicerina aqui, que é um triálcool. Né? Então, basicamente, a gente tem o quê? Um éster reagindo com álcool, formando outro éster e outro álcool. Né? Então, vai ser uma reação de substituição, como se fosse uma reação de dupla troca, né? Que a gente já viu lá no primeiro ano. Tá bom? E qual que é a importância desse tipo de reação? É que, quando a gente pensa nos motores a diesel, né, eles utilizam um tipo de óleo que é obtido a partir do petróleo. Mas, na verdade, não necessariamente ele precisa usar somente óleos, só o diesel que vem do petróleo. Na verdade, ele pode usar qualquer óleo de origem vegetal também. Qual que é o problema? Quando a gente utiliza o óleo direto, o óleo vegetal, ele tem essa estrutura aqui. A queima destes materiais, eles geram determinados resíduos ali no motor a diesel que são prejudiciais para a vida útil daquele motor e também a eficiência energética. Quando a gente faz essa reação de transesterificação, a gente separa esses ésteres e forma esses ésteres aqui com cadeias simples, né? A gente tem substâncias que têm uma característica mais parecida com a do diesel e eles podem ser utilizados nos motores diretamente. Tá? Então, a gente pode produzir biodiesel a partir dessa reação. Pega um óleo vegetal qualquer, reage com álcool, faz a transesterificação. Esse novo éster que foi formado pode ser utilizado como biodiesel, que quando a gente compara com o diesel, né, de origem do petróleo, por não ser um combustível fóssil, por ser um combustível renovável, a partir de plantas ali que estão fazendo a fotossíntese e tirando o CO2 da atmosfera enquanto crescem, existe aqui um benefício ambiental bastante grande na utilização desse tipo de combustível. Tá bom, gente? Então, por isso, questões de transesterificação sobre a produção de biodiesel aparecem bastante em vestibulares, simulados, processos seletivos e etc. Então, é importante a gente lembrar da cara dela. Beleza, gente? Então, por hoje é só. A gente se vê aí durante a semana, durante as aulas e vamos tirar as dúvidas, vamos fazer esses exercícios
mas a aula dessa semana foi bastante tranquila. Beleza, gente? Então, até mais, a gente se vê. Falou!